Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Ministério Público e o Fórum das Águas pela realização deste importante seminário e agradecer o convite para abrir, pelo espaço aberto para os comitês de bacia, falar um pouquinho sobre a sua atuação e tentar atender o desafio aí do título da palestra que nos foi passado, impacto das bacias hidrográficas, perspectivas futuras para abastecimento e riscos de escassez hídrica. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Ops, foi demais. Vamos voltar aqui. Aqui. Eu fiz um roteirinho da palestra, primeiro a contextualização, Cerrado, DF, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, os comitês de bacia do DF, falar um pouco de demanda hídrica, disponibilidade hídrica e alguns comentários sobre a expansão da área urbana do DF. Então, eu começo bem do básico e eu vou ficar virando para cá, porque eu não enxergo muito bem ali. A gente começa aqui falando do Cerrado, que é o bioma, acho que é aqui, o bioma que está localizado no Brasil Central, ocorre também em áreas disjuntas, aqui dentro da Amazônia, são encraves aqui dentro do Amapá e de Roraima, inicialmente, 25% do território nacional, mas hoje esse número já está diminuindo, já estamos falando aí em 23%. Ele tem uma grande importância, não só pela biodiversidade, mas pelo fato de que aqui no Cerrado nascem rios que vão contribuir para 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras. O Cerrado ele vem sendo muito maltratado, é o campeão de desmatamento no Brasil atualmente. E a gente tem uma observação importante, que já até foi feita de manhã pelos colegas que falaram da climatologia, as mudanças na questão da estação seca, nas temperaturas e na disponibilidade hídrica. E a gente vai comentar, tal que hoje nosso bioma, considerando o Brasil, antes tinha a Mata Atlântica como o bioma mais ameaçado, hoje o Cerrado está, infelizmente, com esse título. Aqui, mais detalhes sobre a questão hídrica, Eu já falei das regiões hidrográficas que recebem água que nasce aqui no bioma, Tem esse importante trabalho aqui de Salmona, que estudou 21 bacias hidrográficas no período de 85 e 22, que mostrou que houve, em 88% dessas bacias, houve redução de vazão. E essa perda foi da ordem de 15,4%. E isso é bastante significativo, Além disso, a gente tem um registro lá no PP Cerrado, aquele programa que o Ministério do Meio Ambiente criou para monitorar o desmatamento no Cerrado, que está falando isso aqui, atraso na estação chuvosa de 1 dia e 6 horas por ano. E uma análise, desde 1980, já chegou a um acumulado de 1 mês e 26 dias, ou seja, a estação chuvosa está demorando para começar a iniciar. Antes a gente tinha a chuva do caju em setembro, agora a gente está tendo chuva final de outubro e a gente não tem, até dezembro, assim, muita chuva, são chuvas ainda muito irregulares. E isso tem a ver com desmatamento. E o Cerrado continua sendo o bioma mais ameaçado. Ops. Ai, que... Bom, aí falando do bioma Cerrado, que ele abriga essas águas que vão para outros biomas, a gente tem no Distrito Federal uma situação bastante interessante. Aqui está a bacia do São Francisco, aqui a bacia do Tocantins-Araguaia e aqui a do Paranaíba. Nesse ponto aqui, onde as 3 bacias se encontram, a gente dando um zoom, a gente vai achar o nosso quadradinho, com a representação das bacias. Aqui o Rio Preto, que contribui para o São Francisco, o Maranhão e o Paraná, que vão para o rio Tocantins-Araguaia, e essa grande mancha aqui, que são os afluentes do rio Paranaíba no DF. Essas áreas hoje aqui no DF, essas 3 áreas maiores, constituem as áreas dos comitês de bacia que existem aqui. O comitê de bacia dos afluentes do Rio Preto, os afluentes do rio Maranhão e os afluentes do rio Paranaíba. Esse pontinho aqui, que é o H41,
córrego Bandeirinha, que ele vai contribuir para a Bacia do Paraná, até hoje ele está fora da lei, do decreto que criou os comitês de bacia. Então, é uma recomendação para o Conselho de Recursos Hídricos, na minha opinião, incluir essa aqui na área desse comitê de bacia e que ele se transforme em comitê de bacia do Maranhão, dos afluentes do Maranhão e do Paraná, né? Porque assim a gente não deixa essa ovelhinha desgarrada aqui, né? Bom, então, falando de comitê de bacia, eu vou falar rapidamente, porque a gente sempre usa os espaços, né, de fala para apresentar o comitê de bacia, né, o que são, qual o papel deles, porque muita gente até hoje não conhece o que é um comitê de bacia e até erroneamente considera o comitê de bacia como uma instituição da sociedade civil, quando o comitê é, na verdade, um ente de Estado, previsto na política de recursos hídricos, como a gente pode ver aqui nesse diagrama do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, que é a política, criado pela Política de Recursos Hídricos e alterado pela lei que trouxe a nova organização institucional do governo federal, de janeiro do ano passado, né. A gente mostra que o sistema ele é formado por entes, né, tá, o Conselho de Recursos Hídricos, o governo, o órgão regulador e gestor de recursos hídricos, os parlamentos das águas, que são os comitês de bacia, e o ente executivo, que faz a secretaria executiva, que são as agências de bacia. E a atuação, né, a lei prevê uma atuação descentralizada, por isso a gente tem órgãos nacionais, órgãos estaduais e o comitê de bacia, que seria o nível de bacia, né? Aqui a gente vai tratar dos assuntos da bacia. E a agência de bacia, ela está criada na lei, mas ela, de fato, nunca foi criada, né? Hoje existem entidades delegatárias de agência de bacia que dão o suporte de secretaria executiva e técnico para os comitês de bacia. Para ter uma agência de bacia, é preciso que esteja implantado um dos instrumentos da política, que é a cobrança. E aqui no Distrito Federal, a cobrança ainda não está plenamente aprovada pelo Conselho de Recursos Hídricos. Nós estamos trabalhando nisso lá, até num GT Cobrança, para ver se esse ano a gente consegue destravar essa cobrança, porque isso passou pelos comitês de bacia em 2019. Então, a gente já tem aí quase 4, 5 anos de atraso para a gente estar implementando um instrumento da política, que é o último instrumento aqui no DF que ainda não está implementado. Então, o comitê de bacia, ele é composto por essas 3 participações aqui: o poder público, não sei cadê o poder público, está aqui, eu não consigo enxergar, usuários de água e as organizações civis. Essa representação aqui que a Ana traz lá nos seus manuais é muito interessante. É uma mesa representando uma bacia hidrográfica. Aqui, essa bacia hidrográfica tem um rio, tem os afluentes, e, em volta dela, os membros do comitê, que são os setores, né, usuários de poder público e sociedade civil, discutindo todos os assuntos que ocorrem na bacia. A área urbana, a área rural, a diluição de efluente, o lazer, etc. Então, essa é a ideia do comitê de bacia. É Parlamento das Águas, porque a gente senta e conversa. Apresentando agora os comitês. Aqui a gente tem, na região leste do DF, a Bacia do Rio Preto, que é a nossa bacia, que foi escolhida para ser a grande bacia agrícola do DF. Aqui a gente tem a concentração de produção de grãos, que representa o maior PIB agrícola. São quase 300 pivôs trabalhando aqui. Temos bacias críticas, que já passa por alocação negociada há muito tempo, ou seja, chega na época, há um monitoramento dos níveis do rio, de vazão, e quando o rio abaixa muito para chegar naquela vazão ecológica, que fala dos 20%, que tem obrigatoriamente que ficar no rio, quando baixa muito, tem que chamar os usuários e conversar com eles e pactuar quanto que cada um tem que tirar e que dias da semana tem que tirar, e que horários tem que tirar. Isso aí, nessa bacia aqui, chegou no nível em que aqui é a bacia do Extrema, né, são 3 grupos de alocação. Eles lá colocaram o medidor de vazão nos pivôs centrais, e isso está ligado telemetricamente, e manda essas mensagens para o telefone de cada usuário. Então, eles se autofiscalizam. Se alguém liga o pivô fora da hora, o outro vai lá e vai reclamar e vai ajustar. Então, isso é um trabalho assim, muito interessante na gestão das águas, né? Quando a gente tiver a cobrança implantada, é preciso que esses medidores de vazão estejam também implantados em cada usuário de água, né?
abastecimento da região que é feito por poços, e tem uma coisa preocupante, que é a região do Café Sem Troco, que era uma colônia agrícola e que hoje está passando por uma grande expansão de urbanização, né? Vejam bem, é uma bacia que já tem restrição hídrica para a agricultura, que é a vocação dela. Ela não tem outros lugares, outras fontes aqui para abastecer uma cidade aqui. O abastecimento por poços aí é complicado, porque tem poços artesianos aqui, vários para abastecimento, e isso significa que esse nível está rebaixando. E a gente pode não ter sustentabilidade para o abastecimento de uma nova cidade baseado em poços artesianos e de rios que já estão extremamente críticos, né? A Bacia do Maranhão, que é a nossa grande fronteira ainda natural, aqui na região norte, né? Ela é linda, não sei se vocês já foram visitar lá. É uma região que é bem diferente, tem um relevo bem ondulado, muito calcário. Então, paisagisticamente, ecologicamente, é muito bonito. Mas a gente tem lá, exatamente pelos recursos naturais, a exploração mineral, e isso é um contraste, porque a gente tem o maior PIB agrícola, o maior PIB do DF aí, em contraste com um dos menores IDHs, né? Então, tem muito dinheiro aqui na indústria, né? E muita gente ainda com deficiência de esgotamento sanitário não está universalizado, o abastecimento ainda é por poços, e aqui tem conflitos, né? O comitê até mediou uma situação para abastecer um determinado local, fazendo com que a CAESB assumisse a instalação do água legal e centralizasse o manejo do poço, que antes estava na mão de uma associação que não conseguia pagar a manutenção da pessoa que vai lá ligar e desligar a bomba e distribuir a água. Então, a gente conseguiu, com o Comitê de Bacia, conversar com a CAESB, e a CAESB levou água legal para várias ruas lá nessa região, com aquela tarifa social, né? Então, isso foi bem bacana. Lá na região do Maranhão, a gente tem problemas de drenagem, né? Porque lá o próprio relevo e a falta de um sistema de esgotamento de drenagem, né, instalados, a gente tem alagamento em regiões, e a coleta de lixo é deficiente, e eu tive uma experiência muito triste de andar com o comitê dentro de alguns rios lá, e constatar a quantidade de colchão, de sofá, tudo jogado dentro do rio. O quintal das casas chega na beira do rio. Vou correr, porque o nosso amigo está mostrando que o tempo está correndo. E a nossa área aqui que a gente trabalha, né, a grande área do Comitê de Bacia dos afluentes do Rio Paranaíba, né, que compreende 5 afluentes, né, o Rio São Marcos, né, que é o Alto Samambaia, que faz parte da Bacia de São Marcos. É uma área onde a gente tem agricultura também do agronegócio, muitos pivôs centrais. A Bacia do São Bartolomeu, onde a gente tem ainda, a maior, né? A gente tem aqui no Pipiripau conflito de água, a gente tem cidades aqui dentro. Dentro dessa área aqui são 34 das 35 RAs, estão aí dentro integralmente ou parcialmente. Tem os principais reservatórios de água, né? O Descoberto, o Santa Maria e o Lago Paranoá. A gente tem também aí vários problemas, né, vários usos além da cidade. O Lago Paranoá é um lago que hoje, além de diluir efluente, ele tem múltiplo uso, então ele está sendo usado para abastecimento, ele é um lago do lazer, e, recentemente, eu vi até uma proposta de transporte por balsas. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, mas já vi isso aí, rolando por aí, né? Além disso, a gente tem, dentro da bacia, terminando aqui a Bacia do Corumbá, onde a gente tem aqui também problemas, vou falar daqui a pouco, problemas de diluição, né? E a Bacia do Descoberto, onde a gente tem o Lago Descoberto, e a gente tem, atualmente, muito problema, né, de grilagem, de parcelamento irregular, e isso vai comprometer o nosso lago principal aqui de água, fora o solo, claro, né? O Lago do Descoberto, ele precisa ter, a Maria Silvia falou muito bem, a gente tem que ter muitos cuidados com relação à utilização da terra, né, nessas áreas onde a gente tem mananciais de abastecimento. Eu falei aqui rapidamente, então, ele também tem, dentro da bacia,
o aterro sanitário, agroindústrias. Isso aqui é na região do Rio Melchior, que é uma das áreas que a gente tem bastante problema aí, conflito entre sociedade e tratamento de água, né? É uma importante região agrícola também. O que mais? Geração de energia, a gente tem geração de energia no Lago Paranoá. E lazer, né? E a bacia, a gente ainda tem problemas de drenagem em vários pontos, que já foram mencionados aqui. Em termos de uso de água da bacia, a gente tem que o abastecimento, quase 70% da água é destinado ao abastecimento, né? Aqui, 25% para irrigação e os 5% restante para outros usos, né? Uso industrial, agricultura, criação animal, etc. Os mananciais, né? Essa região do Paranaíba, Brasília, está beirando aí os 3 milhões de habitantes, e dentro dessa bacia a gente tem os mananciais de abastecimento dos núcleos urbanos dentro do território do Distrito Federal, em sua maioria, né? Bom, vamos falar de demanda hídrica, né? Os dados que eu estou usando aqui, eu estou citando as referências bibliográficas, a apresentação está ficando aí, depois se alguém quiser consultar, tá? Então, aí. Então, aqui a gente tem essa demanda hídrica calculada no artigo do Lima, que é o Jorge Werneck, em 400 milhões de metros cúbicos por ano, sendo que 55% é abastecimento, né? E os 45% para irrigação, né? Ele apresenta mais alguns cálculos aqui que eu não vou me delongar. Em termos ainda de demanda hídrica, aqui são os mapas apresentando as outorgas de água superficial, do lado de cá, subterrânea. Então, aqui a gente tem, todos esses pontinhos são volumes outorgados para diversos usos, que a gente, infelizmente, não dá para ver aqui, né? Outorgas superficiais. Outorga subterrânea também, ó, também estão todos aqui. E a gente tem, aqui abaixo, as vazões outorgadas, mostrando, né, que a gente ratifica aquela fala que a Silvia fez mostrando os gráficos do ZEE, né, que a gente tem as bacias de abastecimento, são as bacias que estão já com a capacidade, né, a vazão outorgada está bem alta, ou seja, as bacias estão lá no limite. Aqui é a da bacia do Rio Preto, pelo fato de ser uma bacia de irrigação, né? E a gente tem ainda nessas áreas laranjas, né, outorgas, vazões menores, mas que estão relacionadas a diversas atividades, inclusive atividade econômica. E do ponto de vista de outorga vazão subterrânea, a gente tem os reforços para abastecimento de Braslândia, né, Planaltina. Aqui, São Sebastião, que é abastecida completamente por poços artesianos, inclusive, vocês observem que já está bem estressado esse aquífero aqui nessa região, né? E nas áreas laranjas ainda geralmente são reforços, né? A gente tem também água para irrigação paisagística, né? Aqui em torno da região dos lagos, né? O pessoal usa muito. Calma aí, eram 20 minutos. A avaliação da disponibilidade, eu vou mostrar esses dois mapas aqui, só para mostrar aquilo que já foi falado a respeito dos dados que a gente aqui tem no DF. A gente tem todas essas estações, 54 estações pluviométricas medindo chuva e 139 estações medindo nível e vazão. Então, realmente, a gente tem aqui a qualidade de dado muito bom para as análises, né? E aí, a gente traz, a partir dessas análises, desses dados, né, eu peguei esses dados também de Lima, né, que é o Werneck, mostrando, nesse primeiro gráfico aqui, a chuva média histórica, vamos assim dizer, num período longo, de 79 a 2018. Então, a gente percebe uma distribuição de leste para oeste, né, o gradiente aumentando de leste para oeste, né, então chove mais na região oeste. Vou repetir, desculpa. Então, tem um gradiente, né, chove mais de leste para oeste, né, essa região aqui chove mais do que aqui. Quando a gente compara, eu vou olhar aqui no celular, porque eu não consigo ler, tem diferença de meses. Só um minutinho. A gente faz, esses dados estão no Sistema de Informação de Recursos Hídricos da ADASA, qualquer um pode acessar.
Então, quando a gente pega aqui nesse primeiro mapa, que é um comparativo da chuva de setembro de 2022 a abril de 2023, em relação a esse, observa como as cores do mapa mudam. Choveu menos no Distrito Federal, no ano hidrológico, que acabou em abril agora. Tá? Choveu menos. Eles apresentam também essa mesma análise, considerando setembro a novembro. Observa que tem grandes áreas, né, que houve déficit de chuva. E não choveu bem, em várias partes do território. Aqui choveu um pouco, mas todas essas áreas mais claras, déficit de chuva. O terceiro mapa é de setembro a novembro. O padrão continua. O outro é de setembro a janeiro, todo mês chuvoso, né? A gente está aqui no meio da estação chuvosa. E a gente só vai ter uma diferença em janeiro, que aí já choveu mais aqui na região da Bacia do Preto, do São Bartolomeu, né? Aqui em cima do Maranhão e Descoberto, né? E o último que tinha lá, que era esse de... aqui, deixa eu falar, que é o de março. O de março, de abril ainda não está lá. Então, choveu um pouco mais, melhorou. Mas o que a gente observa? A chuva, ela alimenta a vazão. Esse mapa de cá mostra a vazão desses dados aqui de cima. Então, a vazão é o quê? É o que chove, penetra no solo e depois, através do escoamento de base, ele vai alimentar a água superficial, não é? Então, é importante, isso tem relação direta com a chuva. Então, isso aqui é que vai garantir a água dos rios, né? A água superficial. Então, a gente tem que dizer que a situação não está boa, não. A gente tem déficit de chuva nos últimos anos, inclusive neste último ano. E a perspectiva de atraso de 1 mês e 26 dias é muito crítica. A gente precisa estar atento a isso. Aqui eu peguei o mapa do ZEE, falando estou quase acabando, risco ecológico da perda de recarga de aquífero, para destacar exatamente isso. Olha, já foi falado, né, onde tem as grandes áreas de recarga de aquífero, é onde a SEDU e o governo está planejando levar a cidade. E se você não tem área de recarga, você não vai alimentar o lençol freático, você não vai ter água superficial. Então, é uma equação que precisa ser resolvida. A gente precisa ter a maturidade de fazer o planejamento considerando as características e sensibilidades ambientais. Eu botei aqui o mapa do enquadramento. O enquadramento é um dos instrumentos da política que conversa com a qualidade da água. E aqui no Distrito Federal, a gente tem... aqui a escala, né, do verdinho para o vermelho, vai piorando a qualidade da água. Então, a gente tem o Melchior, o Ponte Alta, né, que são rios classe 4, eles recebem os esgotos tratados, né, são rios que diluem efluentes tratados. E a gente tem, olha, os amarelos aqui, vários, né, o Sobradinho, o Ribeirão da Papuda, aqui embaixo o Alagado, que são candidatos, né, se não mudar aí o planejamento com relação à atuação da própria CAESB, do governo, da maneira geral, com relação a melhorar o tratamento, a disciplinar mais a questão dos usos, esses aqui vão ser os futuros Melchior de amanhã, não é? Então, a gente precisa estar atento. E poucas áreas, as áreas que têm classe especial ou classe 1 são dentro das unidades de conservação, que é esse verdinho e o azulzinho claro aqui. Então, a gente tem problemas, né? Conflitos pelo uso da água, né? Aqui eu trouxe também do livro da crise hídrica, né, o mapa mostrando as áreas de conflito. Aqui na Bacia do Descoberto, conflito agricultura com abastecimento, Pipiripau, a mesma coisa, e aqui no preto é agricultura e agricultura mesmo, é disputa entre os usuários, né? E do lado de cá, o mapa mostrando a capacidade de diluição, chamando a atenção pelo que eu já falei, o Melchior já é o corpo que recebe esgoto tratado de 1.200.000 pessoas, que já está aqui na classe 4, e a gente tem aqui o Alagado, o Santo Antônio da Papuda e o Sobradinho candidatos a serem os futuros Melchior. E o que a gente chega aqui, o conflito? Escassez quantitativa, porque a gente não tem água, e a escassez qualitativa, porque a qualidade da água está se deteriorando, seja pela recepção dos efluentes, seja pela ocupação urbana, porque a gente tem
impacto, sim, não só da drenagem, mas também de infiltração, né? O que mais aqui? Aí, só rapidamente, né, eu peguei só alguns exemplos dos futuros projetos do governo, né? A bacia do Ribeirão Santana, lá onde tem o Tororó, uma perspectiva de botar de 800 mil a 1 milhão de pessoas. Ribeirão Sobradinho, um monte de projeto aqui. E a Serrinha do Paranoá, né, com os problemas de construção dos taquaris, 1, 2, 3, sei lá, e a saída norte, que é o grande projeto viário ali para a saída norte, né? E isso aqui tudo, lembrando que para cada 100 litros de água, a gente gera 80 litros de esgoto. E a gente tem que ter também local para diluir esses esgotos. Para onde que a gente vai exportar esses esgotos, né? E aí eu trouxe aqui um assunto que a gente tem discutido no Comitê de Bacia, fizemos até um seminário sobre isso, que é a questão do reuso de água para irrigação. Isso é uma experiência que tem sido feita em alguns lugares, né? E aqui no DF, a DASA contratou um estudo, tem algumas dissertações de mestrado já foram feitas sobre isso, né? Mostrando, né, que a gente tem uma demanda grande de água e a gente tem esgotos, né, efluentes tratados que, devidamente regulamentados, poderiam ser utilizados para alguns empreendimentos agrícolas, né? Vou pular esse aqui. Acho que eu pulei demais, tem um outro aqui que era importante. Então, aí, mostrando esse aqui, né, a bacia do descoberto, conflito, abastecimento com água e abastecimento, Sobradinho, é qualidade da água, balneabilidade e agricultura, e o Pipiripau, abastecimento e irrigação. Em se regulamentando o reuso da água para a agricultura, para a irrigação paisagística, possivelmente essa água poderia ser usada em alguns cultivos, né? Aí o CONAM, isso é matéria do CONAM, e o Comitê de Bacia já demandou ao CONAM a criação de uma câmara técnica para tratar disso, porque já existe a regulamentação do lodo de esgoto, a gente precisa ter a regulamentação do efluente das ETs, né? E isso está lá no CONAM para ser tratado, né? O comitê não faz parte do CONAM. Aí o potencial de uso da irrigação que eu já falei, está acabando, o sistema produtor de águas. Sim. A questão de áreas de proteção de manancial, que é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? A gente tem que proteger os mananciais. Esse mapinha aqui tem uma lista do que já existe e tem essas demandas aqui, ó. A PM do Lago Paranoá, que agora já é um manancial, a PM de Águas Emendadas, que tem sido proposta, e a revitalização da PM do Taquari, ali na Serrinha do Paranoá, que depois que a CAESB começou a captar no Lago Paranoá, ela meio que abandonou aquela captação ali, a PM do Taquari, né? Então, a gente precisa estar de olho nisso. Eu acho que é só isso, eu peço desculpa, mais algumas observações, acho que já... sim, isso aqui eu vou falar, incluir de última hora, só um pouquinho. É porque é interessante isso aí. Veja bem, o professor Ricardo Minotti e um aluno dele, o Matheus Godinho, fizeram, em 2019, um estudo sobre o transporte de cargas perigosas e como isso afeta os nossos mananciais. Tá? É o que o mapa está mostrando aqui, ó. Mapa de riscos ambientais de transporte rodoviário na captação de águas superficiais. Onde a gente tem esses vermelhos e esses mais escuros, são os maiores riscos. Estão aonde? No Descoberto, no Santa Maria, no Lago Paranoá, no Pipiripau. Então, isso aí, no ZE também foi feita uma proposta de você mudar o anel viário, né? Então, é hora da gente usar esse tipo de estudo, que eu considero de maior relevância, para reorientar esses projetos, porque enquanto a gente está com o projeto idealizando, a gente pode tentar mudar. Depois que você implanta no terreno, é difícil, como é o caso lá daquela rodovia que contorna Águas Emendadas, né? Que estão querendo duplicar e asfaltar, e ali é um lugar grande risco para a estação, né? E ainda não está completamente feita, era hora da gente ter tempo para discutir e tentar mudar isso. Eu agradeço, desculpe ter passado do tempo, mas eu falei por 3 comitês, viu? Eu deveria ter 3 tempos, tá? Obrigada. Tudo bem, gente? Nós precisamos aqui agora de uma orientação quanto às perguntas.
você pode ler? Ok. Então, chegou uma pergunta aqui da Betúlia, né, destinada à professora Lisa e professora Alba. Ela pergunta: Lisa, o seu grupo de pesquisa foi chamado pela CEDU para discutir a contribuição acadêmica no processo de revisão do PDOT? E para a professora Alba, o CBH foi chamado também? Você decide, Godard. Sim, eles nos convidaram para dar uma palestra, né, num evento que ia tratar dessa parte de áreas de unidade de conservação, de áreas verdes, de preservação ambiental, né, enfim, a gente deu uma palestra, mas ficou só nisso, né, enfim. Mas assim, o que eu acho, assim, eu gostaria até de falar isso aqui. Eu acho que os técnicos do governo fazem um esforço muito grande e tem que ser reconhecido. Essas oficinas que eles fizeram foi um esforço, né? Mas a gente sabe que a política ela atropela, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer com os resultados das oficinas que eles fizeram, que foram, assim, na verdade, não é um bom, assim, não é um resultado significativo, mas é um resultado, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque eu acho que você vai ser atropelado, né? Então, assim, por exemplo, se fizer as oficinas nos territórios, eu acho que os territórios tinham que ter mais autonomia. Então, fica aquilo, nadar e morrer na praia, né? É um esforço dos técnicos que eles talvez não vejam, né? Enfim, né? Mas é isso, foi pouca contribuição, mas houve. Bom, deixa eu responder. O CBH foi chamado para o PDOT, em resumo é isso, né? Então, quando saiu o decreto criando o mecanismo do PDOT, criou o comitê gestor, né? O Comitê de Participação Popular e o Comitê de Trabalho Interinstitucional. Os comitês não foram convidados para integrar nenhum dos dois. Aí a gente demandou da CEDU, na época, essa participação. Por quê? No planejamento, o planejamento territorial, o planejamento urbano, ele tem que observar o plano de bacia. O Comitê de Bacia tem que estar envolvido nisso. E aí, o que aconteceu? Eles começaram aquela fase dos grupos de trabalho, né? Eu na época, eu era da DASA, né? Eu participei de vários grupos de trabalho do PDOT, né? O Nova Ruralidades, o Meio Ambiente e Infraestrutura e o de... esqueci o terceiro. Vou lembrar. Bom, e aí, na época, era o Ricardo Minotti, o presidente do comitê. O que aconteceu? A gente recebeu uma resposta dizendo que não daria para incluir o comitê de bacia, porque demandaria uma republicação do decreto. Né? Porque o comitê de bacia, não, o que eu falei, não é sociedade civil, ele é um ente de Estado. Ele tinha que estar fazendo parte da Câmara de Trabalho Interinstitucional, e não da CGP. E aí, o que aconteceu? A gente recebeu uma resposta dizendo que as reuniões estavam suspensas porque ia começar a fase de diálogo com a sociedade, mas que esse ano, agora, haveria o retorno das reuniões dessas comissões de trabalho interinstitucional e os comitês de bacia seriam chamados. Até agora, a gente não recebeu nenhuma manifestação de convite para participar desse comitê de trabalho interinstitucional, mas estamos aguardando, e eu acho que esse convite deve vir, porque a gente cutuca o pessoal o tempo todo, sabe? Eu não desisto, não. Inclusive, na CGP, o comitê foi convidado para fazer uma palestra numa dessas reuniões públicas, né, para falar das áreas produtoras de água. Então, eu fui lá, fiz uma palestra de 20 minutos para eles, né, para todo mundo que estava lá. Então, a gente não está ignorando, a gente está tentando acompanhar e brigando para abrir os espaços. Eu só queria complementar, João, pode, rapidamente? Não esquecer, Betúlia, que a gente teve o Projeto Brasil Cidades, né? Durante 3 anos, a Ludmila está aqui, o professor Bailey está aqui, a gente criou o Projeto Brasil Cidade, é coordenado pelo Hermínia Maricato, no Brasil todo, para a gente fazer uma agenda urbana. Isso foi na época do golpe, depois da pandemia, que a gente estava sem direcionamento no Brasil. Então, vários lugares, vários estados e várias universidades se uniram para criar
projetos da nova agenda urbana para o Brasil. E aqui no DF metropolitano, nós fizemos um esforço de 3 anos de uma governança, né, que uniu academia, técnicos do governo, movimentos sociais, movimento estudantil. Foi muito bacana. A gente fez vários fóruns e fizemos, na época da pandemia, 7 lives, está tudo gravado, né, para justamente debater toda essa temática e sempre, né, unindo os vários segmentos. Só que depois houve uma mudança geral dos técnicos da SEDU. Então, assim, a gente tem que deixar registrado isso. Por isso que eu falo, se dependesse dos técnicos, a gente teria uma outra situação. Então, meio que limparam tudo que a gente estava trabalhando ali junto com a sociedade, entendeu? Então, é bom deixar registrado isso, né? Foram 3 anos assim de tentativas ali diretas, sabe? Enfim. Oi? Isso, exatamente. Limpou a área técnica todinha e tirou tudo aquilo que a gente tinha construído. Exatamente. Professor, eu queria pedir... Professor, eu queria agradecer a sua contribuição, que nós temos algumas perguntas aqui na sequência. Tá? Bom, mas, sim, eu estou tentando seguir a orientação como nós recebemos. Não, o senhor pediu, não, o senhor interrompeu e usou. Eu estou tentando preservar a sistemática como nós planejamos. Mas então mas isso a gente tem que tentar. Tá. Pois é. Eu vou pedir, por gentileza, que o senhor finalize, então. Eu sou especialista só na mesa aqui. Tá. Obrigado. Gente, chegou mais uma pergunta aqui, que é do Manuel Palhano, para a professora Alba. Ele pergunta: o atraso das chuvas está diminuindo as ofertas hídricas na vazão, apenas atrasando essa oferta? Qual o risco de escassez hídrica para a agricultura pautada em poços artesianos? Bom, a questão da água, como eu falei, vazão e chuva tem tudo a ver, né? Se chove pouco, a gente pode ter menos água para alimentar os riachos, né? As nossas águas superficiais. E a gente
está observando essa mudança, né, do padrão. As palestras que me antecederam aqui no período da manhã, todas mostraram isso claramente, que a mudança climática chegou para valer, e isso já se reflete nessas alterações do ano hidrológico, do período de chuvas, né, e da extensão da seca, né? Então, eu acredito que a gente não está totalmente afastado da possibilidade de ter uma nova crise hídrica, não. Mesmo que a gente tenha Corumbá 4 aí fornecendo 1.500, Lígia? Quantos? 1.500 litros por segundo? Não sei, eu esqueci o... Litros por segundo. 1.500 litros por segundo, né, que está sendo direcionado para a região nova aí daqueles condomínios ali da região do Jardim Botânico, por ali, né? A gente não pode ficar tranquilo, não. Por exemplo, a questão da educação para a economia de água, acho que a gente não pode baixar a guarda, isso tem que continuar. Isso tem que fazer parte da nossa vida definitivamente, né? A crise hídrica acabou, choveu, a gente esquece as coisas, mas a gente não pode esquecer, porque o Distrito Federal não está numa posição confortável. Mesmo com o Corumbá 4, a gente tem regiões aí, com a Bacia do Maranhão mesmo, gente. Lá tem falta d'água, na época da seca, dia sim, dia não, falta água ali. Então, assim, tem muito que ver a questão de água. A gente tem reserva na Bacia do Maranhão, Rio do Sal, Rio Palmeiras, são reservas, mas a gente não tem um plano de expansão para lá. Né? Foi escolhido o Corumbá 4, né? Não sei quem orientou essa escolha, pode ter sido política, mas a gente tinha outras opções aqui dentro do DF. E isso está aí, né? Pode vir, mas tudo demanda muito investimento vultoso para você fazer uma nova captação, para você, por exemplo, fazer uma transposição de efluente, tudo é muito caro, tudo é muito caro. E a outra pergunta, qual que foi? Tem mais uma pergunta, foram duas. Só essa? Tem mais uma, sim. Qual o risco de escassez hídrica para a agricultura pautada em poços artesianos? Então, é isso que eu queria falar. A agricultura aqui no DF, ela não utiliza muito o poço artesiano. Ela capta água superficial. Então, os poços que tem na área rural são para abastecimento das casas, abastecimento das fazendas. Não a água subterrânea não tem esse uso, né? O pessoal da Emater está aqui, pode confirmar comigo. A captação para irrigação geralmente é superficial, né? Obrigado, professora.